No vídeo de hoje vamos trazer uma análise das ações da Dexco, uma empresa que tem diversas marcas relevantes aí do mercado de construção civil. E é uma empresa que se deu muito bem com o cenário da pandemia, com o desenrolar da pandemia, né? Tivemos vários aumento da procura, principalmente aí, né? Várias pessoas buscando reformar suas casas e melhorar o ambiente dentro de casa e apresentou resultados muito interessantes em 2021. Mas será que esses resultados seguem em 2022? Vamos conferir os principais números dessa empresa. Se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar falando do controle acionário da empresa. A participação acionária mais relevante é da Itaúsa, com 40% do total. Inclusive, analisamos o resultado da Itaúsa no terceiro trimestre. Vou deixar um link para esse vídeo aqui no canto da tela, caso tenha interesse. A família Seibel tem 20% de participação na empresa, 3,5% em tesouraria e o restante em circulação na bolsa. Um ponto interessante é que uma forma também de se investir indiretamente na Dexco é através das ações da Itaúsa. Vamos agora falar dos resultados anuais da empresa. Em azul temos a receita da empresa, que apresentou um crescimento significativo em 2021, um valor cerca de 60% maior do que em 2019, antes da pandemia. Juntamente com a receita, tivemos crescimento tanto do EBITDA quanto do lucro líquido. Abrindo agora a comparação dos terceiros trimestres, em termos de receita, 2022 ficou no mesmo patamar praticamente de 2021. Mas se olharmos o EBITDA e o lucro líquido apresentaram uma queda, principalmente devido à inflação do período que pressionou os custos da empresa. Ainda assim, podemos considerar que 2022 está sendo um ano de bons resultados para a Dexco em relação a seus históricos. Agora vamos abrir o resultado da empresa pelas suas principais divisões. Vemos que 65% do EBITDA total vem da área de painéis de madeira, 19% na área de metais e louças e 16% na área de revestimentos. Dessa forma, a empresa produz o seu resultado, basicamente. Avaliando agora os dividendos, com um aumento significativo do lucro por ação da empresa, em 2021, o seu dividendo acompanhou o resultado, gerando um dividend yield de 12%. Mas esse valor não é um valor normal de pagamentos de dividendos da empresa, que tem ficado aí em torno de 5% se olharmos aí os anos anteriores ali desse gráfico. Agora vamos ver a dívida da empresa. Em 2022, a dívida bruta, dívida líquida e alavancagem subiram de patamar, mas ainda estão numa faixa saudável de endividamento da empresa. Um pouco mais à frente a gente entra em detalhes ali do motivo desse aumento do endividamento, que basicamente está relacionado à retomada de investimentos. O patrimônio líquido da empresa teve um crescimento em 2021, mostrando que a empresa realmente depois desse ano ficou em outro patamar. Neste gráfico, temos a evolução da relação preço por lucro e preço por valor patrimonial da empresa. Com resultado significativo em 2021, especialmente o preço por lucro caiu e está num patamar bastante baixo em relação ao seu histórico. Se a empresa conseguir manter esse patamar de lucro no futuro, podemos dizer que a ação se encontra aí numa relação preço-lucro de fato interessante. Vamos comparar agora os dados da Dexco com outras empresas classificadas na área de fornecimento de materiais básicos.
No Brasil, selecionamos a Eucatex, única empresa similar à Dexco, mas selecionamos mais 4 empresas cotadas na Bolsa Americana para fazer a comparação dos indicadores. Comparando esses indicadores de preço da Dexco com a Eucatex, percebemos claramente que o mercado penaliza muito mais o valor da ação da Eucatex, mesmo as margens das duas empresas sendo muito semelhantes. Margens e ROI também, né? Já comparando com as empresas estrangeiras, vemos que tanto no quesito preço quanto no quesito margem, a Dexco apresenta indicadores intermediários. O ROI das empresas nacionais é mais baixo que o das empresas estrangeiras, como podemos ver aí na última coluna da tabela. Agora temos uma visão do valor da ação. O patamar de preços hoje está no mesmo nível de 10 anos atrás, apesar de ter oscilado muito nesse período, chegando próximo a R$ 5,00 no final do governo Dilma e indo a mais de R$ 20,00 já com a pandemia acontecendo e durante o governo Bolsonaro. Comparando o valor intrínseco calculado pela fórmula de Graham, a ação hoje está com um certo nível de desconto em relação a este valor calculado. Já para os analistas da ação, apontam um potencial de crescimento, sendo que os mais pessimistas apontam R$ 10,00 de valor de preço da ação e os mais otimistas estimam uma chegada de até R$ 25,00 de preço em 12 meses. E a maior parte desses analistas está recomendando a compra da ação da Dexco. Agora vamos trazer algumas informações mais detalhadas da apresentação de resultados da Dexco. A empresa está em fase de reposicionamento das marcas, várias delas conhecidas como a Deca, a Duraflex e Portinari. A empresa também está focando na sua transformação digital e a exemplo de algumas outras empresas buscando uma transformação cultural dos funcionários da empresa. Vamos chamar atenção agora para o fluxo de caixa da empresa. O EBITDA em 9 meses ficou ligeiramente abaixo do valor do ano passado. Mesmo assim, considerando um fluxo de caixa normal, com projetos de sustentabilidade incluídos, que são projetos de manutenção das plantas e da sua área florestal, o caixa em 9 meses fica praticamente no patamar estável. Mas a empresa está focando em novos projetos, realizando aí novos investimentos. Entre eles a construção de uma nova unidade de revestimentos cerâmicos e a melhora da produtividade das suas plantas existentes. Com isso, o caixa fica negativo no período. Vamos abrir agora os dados por segmento da empresa. Para metais e louças, houve uma queda em relação aos valores faturados no ano anterior, já deflacionados. No terceiro trimestre, essa queda ficou em 5%. Mas o dado positivo é que a queda foi menor do que nos trimestres anteriores desse ano. Já na área de revestimentos, a queda em relação a 2021 foi mais significativa, chegando a 17% no terceiro trimestre. Com isso, a capacidade utilizada no trimestre foi de 80% da sua capacidade fabril instalada. Já painéis de madeira, que representa quase 2/3 do resultado total da empresa, houve uma queda de 9% no seu volume. O que salvou um pouco a demanda foi o mercado externo, que apresentou o crescimento. Mas, como um todo, o mercado se mostrou desafiador para a empresa. Já no cenário de florestas, temos falta de madeira no mundo, forçando os preços dessa commodity para cima. Como vemos no mapa, há regiões onde o preço está até o dobro do que estava no primeiro trimestre do ano passado. Como a empresa possui um certo nível de verticalização da sua produção, essa alta de preço não chega a ser prejudicial para a empresa. Pelo contrário, né? A empresa está investindo também na produção de celulose solúvel. Trata-se de um material com crescimento de demanda e crescimento de preço mundial. E, além disso, o Brasil possui uma vantagem competitiva em relação às outras áreas produtoras do mundo, como vemos no custo por caixa de cada região nesse gráfico de barras em verde.
Aqui estão as perspectivas macro da empresa. O que me parece um pouco otimista agora, e de fato, né, já passou um tempo que a empresa divulgou essa perspectiva, o início da retração de juros que eles estavam considerando acontecer ainda no primeiro semestre de 2023. A gente já percebe que há uma sinalização um pouco diferente do mercado, as taxas de juros futuro aumentaram e devemos ter aí um atraso aí para a gente começar a enxergar patamares de juros menores do que o atual. Pelo menos é o que a gente consegue perceber hoje ali de cenário macro. A empresa, no entanto, como vimos também nos seus resultados financeiros, ela conseguiu manter o seu patamar de receitas, mesmo com esse cenário mais desafiador aí de diminuição aí de lucro que a empresa enfrentou. Trazendo agora as principais notícias da empresa no último mês, a primeira notícia do portal Suno, com a informação da semana passada de que a empresa anunciou 249 milhões como dividendos para os seus acionistas. Já na notícia seguinte, a visão interessante da empresa é que ela está investindo em empresas do setor da construção, buscando não ser somente uma fornecedora de materiais para a obra, mas buscando aí entrar um pouco mais nesse mercado de obras, de execução de obras. Esse plano ganhou tração em 2021 e deve seguir aí nessa estratégia de investimentos da empresa. E por fim, uma outra notícia que também é positiva para a empresa, né? A visão de que ela apresenta diversas marcas e são marcas dominantes no mercado. Essa, sem dúvida, aí é uma das maiores forças da Dexco. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para o investimento nas ações da Dexco. Do lado positivo, a empresa possui marcas relevantes e bom market share. A queda no preço das ações recentemente, inclusive ficando com o preço abaixo do valor intrínseco calculado, e expectativa positiva dos analistas da ação. Uma retomada de investimentos e busca de maior eficiência por parte da empresa também fazem parte dos pontos positivos da Dexco. Em compensação, do lado negativo, a empresa manteve as receitas, mas a inflação pressionou as suas margens, caindo o lucro líquido. Ela tem uma dependência ainda muito relevante da área de madeiras, essa dependência até chegou a cair um pouco, mas ainda é um fator uma dependência muito relevante, e os indicadores de preço e margens em faixa intermediária, comparado com outras empresas internacionais dessa mesma área de fornecimento de materiais básicos. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante. E fique à vontade para se inscrever no nosso canal.